Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série Fim dos Tempos, e hoje vamos dar continuidade à nossa série de estudos que traz o nosso tema fomes. Tá ok? Hoje a gente vamos aí iniciar mais um episódio da nossa série, trazendo conteúdo rico em conhecimento teológico e também analisando as profecias bíblicas que estão relacionadas aí os fins dos tempos, são sinais que precedem, que antecipam a volta do Cristo poderoso, majestoso e fiel, nosso Jesus. Sinais que antecedem também aí o fim dos tempos, que Jesus deixou em Mateus 24. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para você que pode se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações. Você pode curtir, deixar o seu like, comentar, compartilhar para o máximo de pessoas possíveis, para que esse vídeo de estudo que edifica, que traz a clareza, a verdade, que ilumina e que transforma, possa chegar ao máximo de pessoas possíveis aí, com o intuito de edificação, salvação e, é claro, alertando sobre o fim dos tempos. Lembrando também a todos vocês que esse não é um vídeo que faz apologia a guerras, a crimes e muito menos ao terrorismo, pois o que visa aqui nesse estudo da série Fim dos Tempos é analisar as profecias bíblicas e trazer para os nossos dias atuais aí os sinais que já estão acontecendo, os sinais que já aconteceu e os que vão acontecer de fato na nossa atualidade, tá ok? Então, lembrando vocês, não fique com medo da série, não entre em pânico, não entre em choque, simplesmente entenda que quando os sinais começam a se cumprir, logo logo estará aí as portas abertas do céu para que o nosso Jesus Cristo possa vir e nos levar com ele no arrebatamento da igreja. É um sinal de esperança, tá ok? Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no nosso canal, depois da vinheta. Te espero aqui. Fala pessoal, Deus abençoe a todos, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos que estão nos assistindo aí. Seja bem-vindo você à nossa série de estudos, Fim dos Tempos. Hoje vamos aí para o quarto sinal de extrema importância, para que eu e você podemos também ficar alerta acerca desse sinal. Um sinal muito polêmico que a gente já tem visto acontecer e que está acontecendo, de fato. Fome. Um sinal do fim. Está aí na sua telinha do seu smartphone, seu tablet, seu computador, seu notebook, o nosso slide. Vamos aqui passando o slide, lendo, acompanhando e explicando para vocês a cada detalhe, tá ok? Fomes. Um sinal dos tempos. Um sinal do fim dos tempos. Que é um sinal que realmente tem acontecido e está acontecendo dia após dia, que é a fome. Fomes em vários lugares, né? Vamos lá. Jesus, ao responder à pergunta dos discípulos sobre os sinais do fim dos tempos, em Mateus 24, capítulo 3, abra sua Bíblia para você poder acompanhar o que diz em Mateus 24, 3, mencionou as fomes como um dos sinais visíveis que precederiam a sua volta. Então nós vemos que a fome também é um sinal que ele também descreveu, destacou e deixou bem claro para os discípulos aí no Monte das Oliveiras, que foi um palco de grandes revelações aí proféticas acerca do fim dos tempos. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mateus capítulo 24, versículo 7. Nesse estudo exploraremos o significado profundo das fomes, como um sinal profético do seu
contexto bíblico e a sua relevância para os tempos atuais, compreendendo tanto sua dimensão física quanto espiritual. Vamos analisar aí os dois lados, tanto físico e espiritual, acerca do tema fome, tá bom? Ele já deixou bem claro que esse também é um sinal no fim dos tempos. Se você fazer uma análise aí completa do que a gente está passando, é algo que realmente já tem acontecido desde os tempos da Bíblia, de Jesus Cristo, e nos tempos passados e também nos tempos atuais, presentes, que nós vivenciamos, e também há de acontecer no tempo futuro. Tá? Significado da fome na Bíblia, preste atenção. A origem grega, a palavra grega limos, a palavra grega significa escassez de comida. Tá? Para aqueles que não sabem, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. Então, todas as vezes que você vê falando uma palavra grega, ou então trazendo o seu significado para o português, é porque nós estamos falando aí do conteúdo original da Bíblia. O original, a raiz da maneira que ela foi escrita e traduzindo, né, para o português. A carestia, miséria e privação extrema. Então ele está dizendo aí, essa palavra chamada limos significa escassez de comida, carestia, miséria, privação extrema. Então é algo que Jesus pronunciou profeticamente, dizendo acerca dessa palavra limos no grego, que tem esse significado de escassez de comida, que vai ficar escasso a comida, o alimento vai ficar escasso, vai diminuir a quantidade globalmente. Exceto que tem vários países aí que não podemos citar o nome para não ser banido e censurado da plataforma, que já passam por isso, tanto no nosso país como internacionalmente, fora do país, dizendo também que tem países aí que sofrem uma escassez de comida, de alimento, né, que é o que tem acontecido aí. E também de miséria, privação, carestia extrema. Tem lugares aí que a falta de comida é extrema, a falta de alimento é extrema, é algo assim que é fora do normal, entendeu? Então é algo que, um sinal que já realmente tem se cumprido e tem se cumprido dia após dia. Contexto profético. Jesus está profetizando crises severas onde a comida será escassa, cara ou inexistente em várias partes do mundo, foi o que eu acabei de dizer. Ele está profetizando crises acerca da fome, onde vai ser severo o negócio, vai ficar escasso, vai ser difícil, vai diminuir a quantidade de alimentos em várias partes do mundo. Se eu for puxar um gráfico aí, fazer uma pesquisa a fundo, você vai ver que a porcentagem aí de alimento em alguns países aí tem ficado escasso, tem diminuído bastante, né? Causas diversas. Essa fome pode vir por guerras, secas, pragas ou desequilíbrios sociais. Todos os sinais mencionados nas profecias do fim. Então, existem alguns motivos que Jesus, né, ele havia falado que ia haver fome, escassez, mas para que isso aconteça, ele não falou que vai acontecer do nada, não. Se ele falou que haverá fome, então haverá um motivo por detrás disso para que isso gere uma escassez, crise, entendeu? Para que isso acaba acontecendo de uma maneira extrema. E aqui nós vemos alguns motivos significativos que pode gerar a falta de alimentação em diversas partes do mundo. Guerras. Isso aí vocês já estão observando o que tem acontecido, o que está acontecendo. Quando o país está em divergências, para não ficar falando a mesma palavra, em divergências aí com outros países aí, então é escasso, porque
para que você tenha um poder bélico de grande escala, para que você tenha uma estrutura para poder entrar nessas divergências com outro país, você tem que acumular bastante ouro, prata, você tem que ir comprando de outros países aí armamento bélico, para que você possa estocar. E muitos países também têm estratégia de estocar alimento, bastante alimento, porque isso, quando acontece um conflito ou uma divergência com outros países, o que acontece? Vai ficando escasso o alimento. Então, por isso que ele junta bastante alimento durante 5, 3 anos, dependendo da proporção de escala de conflito, de divergência que ele quer fazer. Vocês estão vendo o que está acontecendo aí no país do pudim? Né? Olha o quanto de alguns anos aí que já estão em divergência com outros países. Tá entendendo? Com aquele outro país. Então, se a pessoa não se prepara, isso gera escassez. Mas, infelizmente, acaba impactando o mundo todo. De uma forma economicamente falando e de diversas outras maneiras. A seca também. Tudo também depende que traz um impacto na alimentação é a seca. Porque na meteorologia, se não chove, a agricultura não produz. A terra não produz. Entendeu? A semente não germina, não vai o negócio para frente. Então isso acaba aí gerando um grande impacto nas lavouras, no agronegócio. Tá entendendo? Se tem seca, muito sol, clima muito seco, sem chuva, a lavoura é praticamente aí, totalmente destruída. Não tem progresso nenhum, não tem prosperidade na alimentação. Então, se acontece isso nos campos, como que o alimento vai chegar nas indústrias, para chegar nos mercados, para chegar na mesa do trabalhador? Entendeu? Muitas das vezes falta, e muitas das vezes quando chega, é aquele preço disparado que vocês têm acompanhado aí em vários supermercados, quando vão comprar ali o alimento. Por isso que sobe preço de tal coisa, preço de outra coisa. Muitas das vezes é por causa disso, né? Pragas. Nós também vemos aí que as pragas também têm um poder muito grande de devastar a agricultura e a safra, de devastar o agronegócio, plantações aí, que muitas das vezes o fazendeiro, o agricultor cuida, mas só que aquele momento de praga ele devasta tudo. Na Bíblia você tem exemplo disso, que as pragas devastam, né, a agricultura, e uma vez que quando isso acontece, isso acaba gerando crise em vários aspectos aí no país que sofreu esse tipo de dano, tá? Então, analisando essa profecia bíblica de Mateus acerca de fome, de fato é algo que está acontecendo, e esses motivos de divergências aí de países contra outros países, seca, praga, desequilíbrios sociais e esse tipo de sinais aí que, infelizmente, acaba acontecendo isso. Mas se realmente, de fato, isso realmente está acontecendo, então é um sinal que, como eu repito em todos os vídeos aqui, sempre vou dizer, não vou cansar de falar, quando os sinais estiverem se cumprindo, de fato, então é um momento que está prestes à volta de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então não tenha medo, não fique aterrorizado, não fique escandalizado. Creia, ore, independentemente, porque as profecias e sinais estão se cumprindo e vão se cumprir. Tenha fé e esperança, porque no final dá tudo certo para aqueles que são salvos. Okay? Jesus não é apenas falado de crise. Jesus não está apenas falando de crises econômicas isoladas, mas de eventos globais que impactam diretamente a vida humana. A fome será um sinal claro, crescente, generalizado nos tempos finais, afetando nações inteiras. Então, aqui está descrevendo para nós que no fim, quando os sinais estiverem manifestando mais e mais do que já estão, vai haver um grande impacto generalizado acerca da fome globalmente, que é algo que vai crescer em escassez devastador, né? Acerca do sinal da fome. E isso tem aqueles motivos que eu acabei de explicar, de grande divergência de países, de grande escala, que pode aí causar, né, a terceira, né,
Eu não vou terminar de falar a frase aqui, mas vocês sabem o que é. Isso de grande escala, que é uma terceira. Teve a primeira, a segunda, agora a terceira divergência aí de grande escala. É algo que pode realmente trazer um impacto global e fazer com que a fome aumente. Tá? Analisando essa profecia bíblica, de fato é algo que está tudo encaminhado. Vamos para o próximo. Fome no Antigo Testamento. Preste atenção. Porque não é de agora que acontece a fome. As profecias que nós analisamos aqui biblicamente, teologicamente, não é somente de agora o que vão vir, mas esses tipos de sinais você pode ver e fazer uma análise bíblica, que estão acontecendo desde os tempos da Bíblia. Lá, fome no Antigo Testamento. No Antigo Testamento teve um tipo de crise. Gênesis 41, 27 e 30. 7 anos de fome. E toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito. Deus usou a fome para preparar José e cumprir o seu plano divino. Então, isso que acontece, que vai acontecer, é um plano do Criador, do Eterno, sem sombra de dúvida. Porque é algo que era necessário como propósito acontecer. De uma maneira ou de outra, ele está usando todas as circunstâncias meteorológicas, sinais, sociais, de diversas formas, economicamente falando, em tudo, espiritualmente, materialmente, para evangelizar aqueles que não são salvos. Então, já ouviu acreditado, não vem pelo amor, vem pela dor. É mais ou menos assim, infelizmente é assim. Então aqui dá um exemplo da crise que teve lá no Egito no tempo de José, que ninguém sabia interpretar o sonho do faraó, sonho com as vacas magras, vacas gordas, né? E ninguém conseguia interpretar esse tipo de sonho. E José vai na direção, sabedoria de Deus, interpreta esse sonho, explica para faraó, entenderam? E aí quando ele é empossado governador do Egito, ele é ali honrado por Deus para receber esse tipo de cargo e fica na administração, então ele faz uns estoques de alimento. Mas mesmo ele sabendo que esse sinal, esse sonho profético iria se cumprir, e de fato se cumpriu. Se cumpriu, entendeu? Mas todavia lembrando que o que tem que se cumprir vai se cumprir, mas a nossa esperança, a nossa fé tem que estar firmada em Deus. Amós 8:11. Eis que vem dias em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. A pior fome é da palavra de Deus. Aqui já vamos partir para um ângulo mais profético e de um lado mais espiritual, porque a gente não vive só de pão, viverá o homem, mas vivemos também da palavra do Senhor, que é algo que traz sustância à nossa vida espiritual. A palavra de Deus é um guia, um manual completo de sobrevivência para o cristão nessa terra. Ali você vai encontrar de tudo: justiça, juízo, condenação, absorção. Por um lado a Bíblia nos condena, por outro lado ela nos absorve. Entendeu? Então precisamos sempre analisar a nossa vida. Foi o que eu disse aqui nos primeiros vídeos. Quando de fato nós lemos a palavra lê a gente. Quando de fato nós analisamos a palavra ela analisa a gente. Entendeu? Então, a maior fome hoje em dia, que está mais escasso do que a fome física do alimento, é o alimento espiritual, é a Bíblia. Por quê? Porque poucas pessoas abrem a palavra para ler. Entenderam? Poucas pessoas não têm o costume de abrir. Não abrem a Bíblia, não meditam, não têm uma vida diária com Deus, não têm uma vida alinhada com o céu. E por isso que muitos estão perecendo por falta de conhecimento, porque o conhecimento vem pela palavra, pelo estudo da palavra, pela reflexão da palavra, pela meditação da palavra. Então por isso que aqui no livro de Amós tem essa profecia. Eis que vem dias em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, mas de ouvir as palavras do Senhor. Ele vai enviar fome. Entendeu? Para quê? Para que nós podemos ter fome da palavra. Sede da palavra. Porque tem muita gente que já perdeu. Já perdeu esse tipo de fome da palavra. Esse prazer por abrir a palavra e meditar. Amar a palavra mais do que a própria vida. E as pessoas perderam. Então,
esse tipo de profecia e cumprimento é necessário para que nós pudéssemos e podemos voltar o nosso coração para a palavra. É a palavra, não é qualquer palavra, não é a palavra que procede da boca do homem, não, essa palavra procede da boca de Deus. Esse manual de Gênesis e Apocalipse é algo santo, santificado, é mais puro que a minha e a sua vida, é a própria palavra. Tá ok? 2 Reis 6, 25. Houve grande fome em Samaria, e eis que sitiaram, resultado de guerra e afastamento de Deus, mostrando as consequências da desobediência. Aqui, ó, em Samaria, aqui o motivo já são duas coisas: a desobediência, e depois Deus permitiu as guerras. Desobediência mais guerras é igual a consequências que Deus permite acontecer na vida do ser humano, igual aconteceu em Samaria. Então o povo estava morrendo de fome, mas o povo não queria saber da palavra. Então, quando você desobedece, você sofre consequências no espiritual e no físico. Entendeu? Não por maldade de Deus, não. Deus é justo, Deus é bom. Se Deus está te cobrando de você algo, a leitura da palavra, é porque Ele quer te encontrar no céu. Ele quer ver você lá, porque o seu lugar é o céu. O objetivo de você ter nascido aqui é para a glória dEle, para falar do amor dEle, para executar a boa, perfeita vontade dEle aqui na terra, pregando, profetizando as boas novas do Evangelho e ganhar almas. Você está vivo aqui para um propósito, mas Ele necessita que eu e você nos alimentamos da palavra dEle. Porque sem a palavra, sobrevém, cai sobre nós danos espirituais e físicos. Então precisamos estar alinhados com a palavra. No Antigo Testamento, fome frequentemente aparece com consequências do pecado ou como prejuízo divino. Porém, também serve como instrumento nas mãos de Deus para realizar seus propósitos e despertar arrependimento em seu povo. Então Deus utilizou desse propósito para despertar o seu povo, para quebrar o coração do seu povo e mostrar para eles que o caminho correto é no caminho de Deus, a presença dele. Entenderam? Então, às vezes Deus prova em algumas situações. Nem toda vez que Deus vai te provar é porque você vai estar rebelde, mas algumas vezes é porque se você estiver fora da palavra, Ele vai te provar, vai ajustar as medidas, Ele vai ajustar o seu caminho, a sua vida e alinhar com Deus, tá ok? Fome no Novo Testamento. Não teve só fome no Antigo Testamento, mas também teve fome no Novo Testamento. Olha lá. Profecia de Ágabo. Atos 11, 28. Levantando-se um deles por nome de Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. Ágabo era um profeta que profetizou lá na frente, em Atos 21, se não falha a memória, acho que é 21, para o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo estava na casa de Filipe em Cesareia, falando para ele que o homem desse cinto aqui, que ele amarratou os pés e mãos, dono daquele cinto, iria para Jerusalém. Em Jerusalém ele seria atado, preso, né? Ele é um profeta que profetizou e teve fome, uma escala totalmente grande. Então ele é tipo meio que comparado com o profeta Elias, meio associado a algumas características de profecias comparado com Elias, porque Elias também profetizou: não cairá nem um orvalho sequer, não haverá chuva, e sem chuva não tem plantação, sem plantação não tem agricultura, sem agricultura não tem salário, sem salário não tem o que comer. Se a terra não produz, o povo perece de fome, tá? Reinaldo de Cláudio. Fome profetizada realmente ocorreu durante o reinado de Cláudio César, nos anos 40, 50 anos depois de Cristo. Então a Bíblia está cheia de repletas referências de escassez de fome, de sinais de fome. Pois foi o que eu disse aqui, que a fome não era somente o sinal que está se cumprindo hoje, que vai se cumprir no futuro muito breve, como sinal que antecede o fim, mas também algo que acontecia nos tempos bíblicos. Olha que interessante, acontecia lá, aconteceu depois, está acontecendo agora e vai acontecer futuramente.
Tá? Confirmação histórica. Foi registrada por historiadores como Flávio Joséfo, validando o cumprimento profético. Então, vários historiadores aí puderam fazer o seu registro. Tá, ok? Fome já era um sinal perceptível nos tempos apostólicos, mostrando que as palavras de Jesus começaram a se cumprir logo após a sua ascensão. Este padrão de cumprimento profético continua através da história da igreja, intensificando-se à medida que nos aproximamos do fim, semelhante a dores de parto. Cada vez que vai chegando perto do fim, vão ficando mais intensos os sinais em curto espaço de tempo, aumentando com intensidade. É isso que está acontecendo. Em curto espaço de tempo, a fome está se expandindo, está tomando uma escala global e cada vez mais rápida e intensa, tomando tudo, crescendo de uma maneira avassaladora. Tá? Vamos lá. Fome como juízo e alerta espiritual. Juízo divino. Deuteronômio 28, 48, 53. Consequência para nações que desviaram dos caminhos de Deus. Foi o que eu acabei de falar aqui no slide anterior. Que é uma maneira de Deus fazer o seu povo voltar o seu coração para Ele, provando, né, usando aí de várias maneiras. E uma dessas maneiras aí é a fome e a escassez de alimento. Chamado ao arrependimento. 1 Reis 17, a seca, a fome nos dias de Elias, que eu acabei de dizer também. Como uma correção e convite ao retorno de Deus. O povo estava adorando a Baal. Não queria mais saber. O povo estava vivendo, cocheando entre dois pensamentos. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é o Deus de vocês Baal, vai e serve. Se é o Deus de vocês, Deus de Israel, o eterno Criador, sirva a Ele. Mas entre dois pensamentos, entre dois deuses, não tem como, não dá. Não tem como ser fiel a dois deuses, é um só. E aquele que é sobre tudo e sobre todos é aquele que é o Criador, o Eterno. Né? Então, o que Deus viu? Que o povo estava pervertido, a nação estava fora dos caminhos, ninguém dava mais ouvido, ninguém cumpria mais a lei. E uns e outros que cumpriam ainda, cumpriam de qualquer maneira, coxavam em dois pensamentos, porque casa dividida não prospera. Então a casa estava dividida espiritualmente, o povo estava dividido. Dava para contar nos dedos alguns que eram fiéis ainda. Entre eles estava o profeta Elias, que se destaca aí na história, né? E aí o profeta Elias profetizou que não iria cair orvalho, que não ia cair chuva. E sem chuva não produz alimento, e o povo sem alimento fica com fome. Gera escassez e crise no país de uma maneira grande. Preparação profética. Gênesis 41. José interpretou a fome como oportunidade para a preparação e salvação. José, ele teve a sabedoria. Ele falou, opa, eu estou dando a revelação aqui. Interpretou o sonho e ele entendeu, vai haver fome e escassez no Egito. O que nós devemos fazer? Vamos se preparar, não vamos ficar de braços cruzados. Se vai haver fome e escassez, vamos se preparar. Se é um sinal dos tempos do fim, que antecede a volta, dos fins dos tempos e a volta de Cristo, vamos nos preparar. E como de fato devemos nos preparar? Orando, santificando e buscando, cumprindo os mandamentos bíblicos, a lei do Senhor, a Bíblia, a palavra. Fome na Bíblia nunca é apenas um fenômeno natural, mas carrega significados espirituais e profundos. Ela revela tanto a justiça quanto a misericórdia de Deus, servindo como alerta para que as pessoas reconheçam sua dependência do Criador e busquem sua face em tempos de necessidade. É para que nós podemos entender que nós somos totalmente dependentes dele. Não adianta confiar na tua experiência, na força do seu braço. Não adianta você confiar naquilo da tua sabedoria, naquilo que você sabe, que você já passou. A sua confiança tem que estar totalmente dependente dele. 100%. E quero avisar vocês aqui que eu creio assim, que nós estamos passando por esse período de escassez de fome e diante do análise bíblica, do análise bíblico, ela vai aumentar com uma grande proporção, mas só que
Eu acredito que nós vamos presenciar, né, uma grande escala aí acerca da fome, que é um dos sinais que antecede o fim, que é a volta de Jesus, é claro. Mas só que, quando ela de fato tomar globalmente, eu acredito que o Senhor já terá vindo, né? Que também, ou a volta do Senhor estará mais próxima do que nunca, apesar também que é um sinal, né? É um sinal do fim. Então, por mais que ela cresça, a gente tem que ter a plena consciência que Deus, ele cuida daqueles que é seu. Dos seus, Deus cuida. Se você é de Jesus, se você é totalmente dependente dele, servo do Deus Altíssimo, Deus vai cuidar de você. Deus cuidou de Elias na caverna. O corvo trouxe ali carne, meu pão, bebeu água do ribeiro. Até os profetas ali que o Obadias cuidou, né? Eles estavam escondidos ali, se escondidos de 50 em 50, se não me falha a memória. Comeram pão, beberam água, mas não morreram. Então tenha fé, porque em meio a todos esses sinais, Deus cuida de mim e Deus cuida de você. Vamos encaminhando para o fim. A fome no tempo do fim, 1/9, proporção global. Segundo a ONU, uma em cada 9 pessoas no mundo passa fome atualmente. Então estamos falando agora do tempo presente que nós estamos vivendo. 1/9. Segundo a fonte da ONU, uma em cada 9 pessoas no mundo passa fome atualmente. Também vemos que esse também vai ser um dos sinais na grande tribulação, tá? Então, depois que Jesus vier, a gente vai estar com ele. Aqueles que ficaram aqui vão passar por isso de uma maior, grande escala, tá bom? Olha lá. Apocalipse, capítulo 6, 5, 6. O terceiro selo revela o cavalo preto, trazendo escassez, alimento caríssimos. Então, naqueles tempos, nós não vamos estar aqui. Na nossa visão pré-tribulacionista, nós acreditamos que Jesus ele volta antes da grande tribulação, porque não estamos preparando para ver o antes, e nem você também não. E o que acontece? Quando chegar a grande tribulação, os cavaleiros do Apocalipse vão estar aí, vão aparecer, vão lançar sobre a terra e que vão vir ali. O cavaleiro preto que simboliza a escassez de alimento. O alimento vai ficar escasso. Se o alimento fica escasso, foi o que eu disse aqui, ele fica mais caro, valoriza mais e custa mais. Então não são todos que vão ter ali o poder aquisitivo, o dinheiro, para poder estar aderido aos alimentos. Então muita gente vai perecer e o negócio não vai ser fácil. 3 fatores atuais: crises climáticas, guerras, inflação global, intensificam a insegurança alimentar. Esses 3 tipos de fatores aí que vão trazer, que vão intensificar, o negócio vai ficar mais intenso por causa desses 3 fatores aí, que principalmente eles intensificam na insegurança global. Então é mais motivos aí que eu acabei de falar, eu havia falado aqui alguns slides anteriores, alguns motivos que podem estar trazendo uma grande proporção acerca desse sinal que é a fome. Cenário profético por Jesus, cenário profetizado por Jesus está se cumprindo diante dos nossos olhos. Vemos crises alimentares crescentes em várias regiões. Aí tem o nome dos países aí que não vou falar para não ter problema. Mudanças climáticas afetando plantações, guerra destruindo campos agrícolas, como naquele país, e na inflação global, agravando a insegurança alimentar. Então, esses países aí que tem as crises foram os países que eu meio que sugeri no começo do vídeo, mas não poderia falar o nome dele, mas são os países aí que, principalmente o primeiro é o que passa por mais dificuldades, por isso nós devemos orar pelos países aí, né? Vamos aí chegando à nossa etapa final da nossa série Fim dos Tempos. Clamor da terra e a fome de Deus. Bem-aventurança, Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Busca
espiritual. Salmo 107, 5, 9. Famintos e sedentos clama ao Senhor. Pão da vida. João 6,35. Jesus é o único que pode saciar completamente. Então aqui 3 tópicos aí de bem-aventurança. De que, de fato, Ele é aquele que cuida, Ele é aquele que sacia a fome e a nossa sede. É aquele que cuida até nos detalhes. Deus é Deus de grandes coisas, Deus de pequenas coisas, de detalhes. Ok? Então aqui que tem cada versículo descrito para você poder estar meditando acerca disso aí. Fome física é uma poderosa metáfora para a nossa necessidade espiritual. Jesus deseja que tenhamos fome da presença de Deus, da verdade e da justiça, não apenas do pão material. Quando experimentamos a privação, somos lembrados de nossa dependência fundamental de Deus. A fome também é uma ferramenta divina para despertar a busca de Deus, levando as pessoas a clamar quando outros recursos falham. Entenderam? Então as pessoas sempre procuram um recurso material visível. Mas quando esse tipo de recurso falha, as pessoas vão procurar Deus. É a mesma coisa. As pessoas sempre estão ali nos seus afazeres, ocupadas, não tem tempo para Deus. Mas quando a fome chega, a aprovação vem, o que eles vão procurar? Vão procurar Deus, porque Deus é o que pode solucionar e resolver todos os problemas. Por isso que Ele está trazendo uma fome espiritual para que nós pudéssemos e tenhamos mais fome e sede da tua palavra e de poder estar firme nos caminhos dele. Vamos aqui dar conclusão e alerta e esperança. Ok? Reconhecer os sinais, fome é um dos sinais visíveis do fim dos tempos. Já presente em muitas regiões do mundo, confirmando as palavras de Jesus. Devemos aí reconhecer de fato, não ignorar, não fazer vista grossa, mas reconhecer que é algo que já está realmente acontecendo. Responder ao chamado. Esse é um tempo de alerta, mas também de oportunidade para voltar-se a Deus e buscar a sua provisão em meio à escassez. Então é um tempo de alerta para que você possa voltar a Deus e buscar a sua face poderosa, que é essencial para a nossa vida espiritual e que você possa se manter de pé. É uma vida espiritual que não tem palavra, que é o alimento, não tem como parar em pé. Existe aí diversos fatores, né, que pode levar uma pessoa a sair fora dos caminhos, mas existe apenas um motivo que possa fazer a pessoa voltar, mesmo ela tendo milhares de motivos para poder sair. Deus apenas mostra um motivo daquilo que Ele quer mostrar. Um deles é a fome. Receber a provisão. Jesus é o pão da vida. João 6,35. Somente Ele pode saciar completamente nossa fome física e espiritual. Você pode aí adotar outros métodos para você saciar sua fome física e espiritual. Aderir a outros tipos de caminhos aí, mas só que o único caminho que você realmente vai saciar sua fome, sua sede, é Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele. Então, se você tem usado outro caminho, você está perdendo seu tempo. E andando em círculo ainda, igual o povo no deserto andava em círculo. Então você tem que tirar as escamas, seguir espiritual do olho e entender que Jesus é o pão da vida. Ok? Só Ele pode dar sustância para a sua vida espiritual. Fome física revela um mundo de crise, mas a fome espiritual revela um mundo sedento por salvação, enquanto observamos o cumprimento das profecias sobre escassez material. Somos convidados a desenvolver uma fome mais profunda por justiça, verdade, pela presença de Deus. Entenderam? Devemos ter uma fome pela palavra, desenvolver uma fome mais profunda pela verdade, pela presença dele. Como desenvolvemos isso? Buscando a Ele, buscando a Ele, buscando Ele, fazendo aí nossa reflexão diária biblicamente.
Em tempos de incerteza global, a promessa permanece. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão plenamente saciados em Cristo. Tem fome de sede de justiça? Cristo vai te saciar. Chegamos aí a mais um episódio, mais um final de um episódio da nossa série Fim dos Tempos, cujo o título e a temática era fome, que é aí o quarto sinal que antecede a volta de Cristo e o fim dos tempos. Espero que vocês tenham gostado, relembrando vocês que esse vídeo é um vídeo aí para trazer um alerta acerca dos sinais que aconteceram, acontecem, estão acontecendo e vai acontecer, analisando as escrituras bíblicas com base, trazer para vocês aí esperança, tá bom? Então, e que você possa se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, curte, comente, compartilhe o que você está achando aí dessa série, tá? Eu vou ficando por aqui. Vamos aí ao delongo dos dias trazendo mais episódios para vocês do nosso estudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus, um abraço. Até o próximo vídeo.